uma série de vídeos sobre a oração. Nesse primeiro dia eu quero falar sobre os tipos de oração. A oração é muito importante na nossa vida. Eu costumo dizer que a oração ela é o nosso combustível, né? Que se nós não levarmos uma vida de oração, nós vamos fraquejar na missão. Então a oração, eu queria começar dizendo de duas modalidades de oração. Muitas vezes as pessoas perguntam qual que é a diferença entre orar e rezar. Orar é quando você faz as orações espontaneamente. E rezar é quando você utiliza de fórmulas prontas. Como, por exemplo, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, uma infinidade de orações já prontas que nós temos. Então, geralmente se utiliza a expressão rezar quando se utiliza fórmulas prontas. E orar quando você faz espontaneamente. Então, são essas duas diferenças. Nós temos alguns elementos que são essenciais para a oração ou para uma boa oração. O primeiro elemento é a espiritualidade. Sem espiritualidade, uma oração ela não é eficaz. Eu costumo dizer que sem espiritualidade a oração não toca os céus, a oração não chega até Deus, porque você fará uma oração mecânica. Há pessoas que fazem oração mecânica automaticamente, sem espiritualidade, essa oração não tem eficácia. Depois é preciso concentração para uma oração. A oração exige que antes você se concentre, porque a oração é a nossa conexão com Deus. E essa conexão com Deus se dá pela nossa concentração. Depois, outro elemento importante para a oração é a fé. Sem fé, também a oração fica inválida, fica vazia, ou nós esvaziamos a oração se nós não tivermos fé. Depois, além desses elementos essenciais, algo que contribui para a oração é o ambiente, o espaço. Se você escolhe um espaço adequado para a oração, a sua oração se torna muito mais eficaz, porque o espaço favorece a sua concentração, o espaço favorece a conexão com Deus. Por exemplo, hoje eu escolhi gravar esse vídeo aqui na nossa capela interna. A capela é um ambiente apropriado para a oração. Tudo contribui para o êxito da oração. Por isso, ao rezar, ao orar, busque um lugar adequado, um ambiente adequado. Isso vai favorecer muito a sua oração. Outro elemento importante é a postura da oração. É a maneira como nós nos posicionamos. Você pode rezar em pé, sentado, ajoelhado, a maneira que você se sentir melhor. Mas quanto mais confortável nós estivermos na oração, o nosso corpo, a disposição do nosso corpo, isto favorece muito a oração. Há pessoas que gostam de rezar ajoelhado. Se você estiver ajoelhado e confortavelmente, o joelho não estiver doendo, reze ajoelhado. Se você se sente melhor rezando sentado, reze sentado. Às vezes uma posição do corpo também, com as pernas cruzadas, isso ajuda a concentração. Então encontre a postura melhor para você poder rezar, isso favorece bastante na oração. Agora eu quero falar de tipos de oração ou modalidades de oração. Eu selecionei aqui 5 tipos de oração. A primeira delas é a mais comum, que nós chamamos de oração de petição ou de pedido. É a oração mais utilizada. É aquela oração quando nós, ao fazermos, nós pedimos alguma coisa para Deus. Um exemplo clássico de oração de petição é a oração do Pai Nosso. E o próprio Jesus, no Evangelho, ele incentiva a gente a rezar pedindo. Pedir é uma atitude de humildade, então para rezar é importante ter humildade. Uma oração arrogante não chega até Deus. Lembram daquela oração do fariseu e do homem, o fariseu que batia no peito e dizia que ele não era pecador, que ele não era como aquele que fazia as coisas erradas? Era uma oração arrogante.
enquanto o outro se reconhecia pecador e ele humildemente dizia para Deus que não era digno. Então, nesse caso, nós vemos que a oração do outro foi justificada, a oração do outro que fez a oração humilde, ela chegou até Deus, e do fariseu não. Por isso, um outro elemento importante na oração é a humildade. Então, na oração de petição, é uma típica oração de humildade. A gente se coloca necessitado diante de Deus. Há uma passagem bíblica que diz: batei, a porta vos será aberta, pedi e recebereis. Ou seja, é um incentivo para a oração. Então, não tenham receio de fazer oração de petição. Peçam a Deus. Não tenham medo, não tenham receio de pedir a Deus. Em algum momento, Deus vai lhe atender, mas no tempo dele. O tempo de Deus não é o mesmo do nosso tempo. O nosso tempo é marcado pelo relógio, chamado de cronológico. O tempo de Deus é cairológico. Por isso, não desista. Peça, no momento de Deus, Ele vai te atender. O outro tipo de oração é a oração de ação de graças ou a oração de agradecimento. Nesse tipo de oração, nós nos colocamos diante de Deus para agradecer. Aí nós não pedimos nada. É uma modalidade de oração. Nós temos também a oração de louvor, quando nós elevamos a Deus um louvor. É um outro tipo, uma outra modalidade de oração, de louvação, louvar a Deus. É uma expressão, é um tipo de oração. Um outro tipo de oração também muito importante é a oração de contemplação. Aquela oração que você chega diante do Santíssimo, por exemplo, e apenas contempla, sem dizer uma palavra. Nós, passionistas, utilizamos também a oração de concentração, de meditação, olhando o crucificado. Eu estou falando da oração de contemplação. Nós vamos meditar, inclusive São Paulo da Cruz, ele tem esta expressão de contemplar o crucificado. Então nós olhamos, não dizemos palavra alguma, apenas contemplamos a mais estupenda obra do amor de Deus. Na oração de contemplação você não precisa dizer nada, apenas um colocar-se diante de Deus. Depois nós temos a oração de meditação. A oração de meditação você não precisa contemplar, você pode fechar os olhos e meditar profundamente. Desse tipo de oração você pode escolher também o lugar que você quiser, não precisa de imagens, não precisa de motivação, apenas a sua concentração lhe faz rezar, lhe faz ter essa sintonia com Deus. Então esses são os 5 tipos de oração. Na Bíblia nós encontramos vários desses tipos de oração e encontramos também muito incentivo para a oração. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que eu vou falar no outro vídeo, é um modelo clássico de oração, vamos dizer que é a oração das orações, mas nós encontramos também vários momentos de Jesus em oração. Toda vez que Jesus ia tomar uma decisão importante, como a escolha dos apóstolos ou outros momentos, enviando os discípulos para a missão, ele se retirava para rezar. Então a oração na vida de Jesus era uma ação constante, sempre antes de momentos importantes, de importantes decisões, Jesus se retirava para rezar, ensinando os discípulos a rezar e deixando para nós esse legado da oração. Nós encontramos também na Bíblia a oração de Salomão, aquela belíssima oração quando Salomão, ainda muito jovem, pedia a Deus não riquezas, nem vida longa. Quando Deus perguntou o que é que ele queria, ele não pediu nada disso, ele só pediu discernimento, sabedoria para discernir entre o bem e o mal. É uma das orações mais bonitas que nós encontramos ali de Salomão e que agradou a Deus. Então essa oração é uma oração também humilde, uma oração que se pede o essencial. É importante na hora de rezar, de orar, pedir a Deus o essencial, não ficar pedindo coisas supérfluas para Deus, mas pedir aquilo que é o essencial. Encontramos também em muitos momentos a oração de Davi, inclusive vários salmos são atribuídos a Davi, a oração de Davi, a oração de Salomão.
Então, vários momentos nós encontramos na Bíblia oração. Então, são algumas modalidades ou tipos de oração para a gente começar a exercitar ainda mais a nossa vida de oração, a nossa conexão com Deus. No próximo vídeo, vou passar um método de oração. E deixa aí o seu like, o seu compartilhamento, os seus comentários desse vídeo e também sugestões, se você quiser deixar sugestões de temas de vídeo. Essa da oração foram sugestões que eu recebi de algumas pessoas. Se você quiser também sugerir alguma modalidade de abordagem de vídeo, é só você deixar nos seus comentários aí. Um abraço a todos, que Deus os abençoe.